Tenho 24 minutos para bater um papo de magnetismo com vocês. É mais que o suficiente para essa aula introdutória. Amigo, tu imagina um cara explorando minério. Há milênios o homem explora minério, né? Eu mesmo tenho dificuldade de entender. Quem foi o primeiro filho da mãe que pegou um pedaço de rocha e esquentou, viu que se separou em duas partes, viu que uma das partes tinha propriedade diferente, era brilhosa, maleável, e percebeu que dava de extrair metal das rochas? Pô, vai se ferrar, né? E não deve ter sido algo, vou descobrir os metais. Sei lá, o cara deve ter feito uma fogueira um dia, caiu terra em cima, a terra esquentou com a fogueira, e aí, ao olhar de manhã lá, foi assim a descoberta do vidro, lembra? Apagando fogueiras nas praias. Os caras aportavam o navio, faziam a fogueira para cozinhar. Antes de dormir, tu não deixa a fogueira acesa, certo? Porque os inimigos podem ver a fumacinha e vir te matar quando estás dormindo no quentinho da fogueira. Então tu é obrigado a apagar a fumaça. Como é que tu vai apagar a fogueira? Jogando a areia da praia em cima. Joga a areia da praia, a fogueira não apagou direito, o interior da fogueira ainda está super quente e tu dorme bem feliz. Quando tu acorda, a tua fogueira reacendeu, tu nem percebeu durante a noite, e o calor dela derreteu a areia que estava em cima da fogueira. E aí tu vê que aquela areia ficou uma placa dura. E tu levanta aquela placa dura. E tu olha através daquela placa e tu vê que um pouco de luz passa. É o surgimento do vidro. Vidro é areia derretida, para quem não sabe. Certo? Tu pega silício, derrete, filtra, tira as impurezas e faz vidro. Então tu vê, o vidro é a areia da praia, aquela bem branquinha, derretida e sem impurezas. Isso é vidro. Areia derretida. Importante ter essa noção. Deve ter sido algo similar com os metais, né? O cara deve ter usado uma terra para tampar uma fogueira lá rica em ferro. E depois do aquecimento ele percebeu duas fases, começou a descobrir que ia aquecendo algumas rochas, dava de extrair algo delas. E aí foram surgindo outros metais, primeiro era tudo cobre, certo? Latão, aí foram descobrindo prata, ouro, outros materiais como ferro. E aí os caras foram misturando ligas metálicas. Os samurais japoneses começaram a trabalhar o ferro, dobrando ele várias vezes, fizeram aço laminado. E hoje nós temos uma infinidade de tipos de metais. Mas eu fico me perguntando, o primeiro safado que pegou uma picareta foi numa mina lá explorar algum tipo de metal já conhecido, e ao dar a picaretada na mina, um pedaço de rocha cai, ele pega esse pedaço de rocha e de repente o pedaço de rocha se gruda na mina de novo. Desce. Que porcaria é essa? Uma rocha e eu solto ela aqui, ela gruda. Pior, o cara pegava a picareta do sujeito e aí encostava próximo da rocha, a rocha ficava grudada na picareta. Pô, mas que porcaria é essa? E grudava de novo. Cara, deve ter corrido lágrima do olho desse cara. Porque ao olhar a picareta metálica e um pedaço de rocha, uma rocha que atrai a picareta, e o pior, atrai a própria parede onde ela foi extraída. Essa rocha, ela ficou muito conhecida. Logo que algumas pessoas perceberam a propriedade mágica dessa rocha, começaram a ganhar dinheiro. Peraí, essa rocha está atraindo outra rocha que não tem nada aqui. Peraí, vou botar um pedaço dessa rocha no meu bolso. Vou pendurar um pedaço dessa rocha maligna num fio e vou falar para as pessoas que eu tenho poder da mente. Aí eu digo, vou atrair o negócio. E a galera vai me dar dinheiro, vou virar mágico. Então tu vê, né, cara, como o conhecimento ele é perigoso. Uma pessoa que conhece, ela pode manipular a pessoa que não conhece. E isso aconteceu no mundo todo. Todo mundo que conhecia a magnetita, que é essa rocha misteriosa da qual eu falo, começou a se aproveitar dos seus poderes esquisitos. Outra coisa que ficou marcante, já que eles usavam ferramentas metálicas para extração de minério, é que essa rocha, além de atrair outras rochas parecidas, ela também atraía os metais dos quais as ferramentas eram feitas. É como se essas rochas amassem metais, elas grudam no metal. Aí os franceses começaram a chamar essa rocha de imã ou amã, que significa amante em francês. Por que amante? Porque parece que ela ama os metais, ela gosta de metal. E aportuguesando, a gente chama hoje de imã. Então imã vem do francês amã, que significa amante. Amante do quê? Dos metais, porque essas rochas se atraem por... No início a galera não sabia, mas só alguns metais são fortemente atraídos pelo ímã. Os outros metais não percebem essa atração. Bom, o que é o ímã na verdade? É magnetita. O que é magnetita? É uma rocha natural. É uma espécie de ferrugem especial.
É um óxido de ferro, na verdade. Então, óxido de ferro. Essa é a molécula que se forma para esse minério ter essa capacidade tão especial de atrair alguns metais. Mas o mais legal é que desde mais de 2000 anos atrás, chineses que pegavam essa rocha perceberam que ao pendurar essa rocha por um barbante, ela sempre apontava numa certa direção. Imagina um pedaço compridinho da rocha. Pendura ela, a safadinha da rocha aponta para aquelas montanhas lá. Aí tu pega a rocha, aponta ela para lá e deixa ela paradinha e solta. Ela vai, passa um pouquinho das montanhas, oscila e aponta para as montanhas. O chinês olhou isso, não é possível, tá de sacanagem comigo, né? Deixa eu girar essa porcaria aqui, deixa eu bambolear essa merda. E a rochinha vai, e vai, e aponta para a mesma porcaria da montanha. É quase sobre-humano. Como é que essa rocha adivinha para onde é que aponta? Pior, os chineses eram astrônomos exímios. Eles sabiam que o planeta girava em torno de si próprio. Eles sabiam isso como? Analisando a movimentação das estrelas durante a noite. E os caras que eram bons de cálculo sabiam qual estrela que aparentava estar parada. Né? Porque se a Terra gira em torno dela mesma, deve ter uma estrela no céu que fica bem apontando para o eixo de rotação e aquela estrela parece estar sempre no mesmo lugar, enquanto o resto das estrelas giram em torno dela. Tu sabia disso? Isso é uma coisa que eu fiquei sabendo depois de velho. Eu não consigo entender como é que nenhum adulto me falou que as estrelas estavam girando durante a noite. Como é que ninguém me falou, tá, olha pro Cruzeiro do Sul ali, legal. Aí final da noite, olha filho, onde é que tá o Cruzeiro do Sul? Tá lá. O que aconteceu? Ele girou. Por quê? O céu tá girando? Não, Otávio, a Terra tá rodando. Ah, que legal, papai. Deveria ter sido assim. Com todos nós deveria ter sido assim. Só que às vezes, né, tu vê, o pai se preocupa mais em contar uma piada do que fazer o filho entender a natureza. A gente não tem essa cultura, né, de educar os nossos filhos desde o começo com princípios científicos, né? É isso aí, interessante. Agora, olha só. Tu sabe que desde a China antiga, nós já sabíamos que a Terra gira em torno dela mesma e olhando a estrela polar, nós sabíamos mais ou menos onde é que era o alinhamento do polo da Terra. Porque a estrela polar é aquela que fica praticamente parada nos céus. Tudo bem para vocês? Safado do imã está apontando lá para o sul. Os chineses começaram a chamar essa pedra de Pedra do Sul. Porque ela sempre apontava para o... um lado apontava para o sul, né? Quer dizer que o outro aponta para o norte. Então se tu quiser chamar de Pedra do Norte, não tem problema. Mas os chineses chamavam de Pedra do Sul, porque ela apontava sempre para o sul. Mas o mais interessante da magnetita é que quando eles pegavam essa rocha e partiam ela em duas, esses pedaços partidos exibiam um comportamento muito bizarro. Se eles eram unidos na forma onde eles foram quebrados, eles se grudavam. Mas se eu quebrasse a pedrinha, a magnetita, girasse ela e tentasse unir as pontas que não estavam unidas, elas se repeliam e se tu soltasse, girava e grudava do jeito certo. Loucura! Imagina isso, tu pegar uma rocha que tu tirou de uma mina com uma picareta, tu parte ela ao meio. Aí tu chega próximo, ela gruda, como se não quisesse ficar partida. Não, peraí que eu quero um contrário, safado. E aí tu encosta, e tu solta ela, uma força forte, gira a pedra e gruda do jeito certo. Eles começaram a perceber que um lado da pedra agia diferente do outro. Eles percebiam que quando o mesmo lado que foi cortado eram unidos de novo, eles se atraíam. Mas lados diferentes, que não estavam unidos, tentavam ser unidos e se repeliam. Já que cada parte da magnetita tinha um comportamento, resolveram dar nome. Não chamaram de mais e menos. É até possível que alguém tivesse dado mais e menos para esses caras. Mas nós vamos chamar de norte e sul. Por que norte e sul? Porque um aponta para o norte e outro aponta para o sul. A parte que aponta para o norte eu vou chamar de norte. A parte que aponta para o sul eu vou chamar de sul. E está acabado. Então, na verdade, quando o chinesinho pendurava a magnetita pelo barbante, deixava ela oscilar e ela alinhava, uma parte apontava para o norte, a outra parte apontava polo norte, polo sul. Tudo bem para vocês? Tu entendeu por que a gente não chama de mais e menos os polos do ímã?
a gente chama de polo porque aponta para o polo. Polo norte, a gente chama a parte que aponta para o norte. Polo sul, a gente chama a parte que aponta para o sul. Tudo bem? O mais incrível é que ao cortar a magnetita, esse sul, ó, ele continua onde ele estava. Esse norte continua onde ele estava. Mas bem onde eu cortei, brota norte e sul. E tu corta de novo. Onde tinha norte, continua norte. E ali onde tu cortou, brota um. E tu corta a molécula ao meio. E fica norte e fica sul. E não dá para dividir. Tu tenta dividir, sobra um átomo. E o átomo tem norte de um lado e sul do outro. Safado. O que eu estou querendo te dizer é que polo norte e polo sul jamais podem ser separados. Aí a gente chama de inseparabilidade dos polos magnéticos. Então, primeira propriedade importante que eu te ensino hoje de magnetismo: inseparabilidade. Olha o nome bonito, hein? Inseparabilidade dos polos magnéticos. O que esse nome significa? Isso. Os dois falaram certos. Um falou porque não dá para separar, professor, o norte com o sul, verdade? Outro disse, é porque numa partícula sempre tem que ter norte e sul. Nunca pode ter só norte ou só sul. Existe monopolo elétrico? Monopolo elétrico. Posso deixar uma carga positiva sozinha aqui? Monopolo elétrico. Existe dipolo elétrico? Dipolo elétrico. Deixa eu ver, mais e menos. Sim, dipolo. Existe monopolo magnético? Jamais, é uma impossibilidade física. Se existe norte, tem que ter um sul naquele mesmo objeto. Naquele mesmo objeto. Por isso. Inseparabilidade dos polos magnéticos. Os opostos, existe a lei de Dufay aplicada ao magnetismo. Quer dizer que se eu pego dois imãzinhos, tento juntar norte com norte, repele. Tento juntar sul com sul, repele. Porém, aproxima o norte de um sul, é juntar a fome com a vontade de comer. Vai ter força atrativa. Tudo bem para vocês? A gente chamava isso de lei de Dufay. Agora nós chamaremos de lei de Dufay aplicada ao magnetismo. Lei de Dufay aplicada ao magnetismo. Então até agora nós sabemos que magnetita é uma rocha natural, mas o homem aprendeu a fazer ímã, tá? Hoje o homem vai lá num forno, junta óxido de ferro, espreme tudo e faz ímã artificial, que é aquele que tu conhece, aquele da geladeira lá, ninguém tirou ele da terra, certo? Foi uma indústria que fez aquela lâmina magnética lá. Aí ele cortou e imprimiu para todo mundo ficar feliz. Inseparabilidade dos polos magnéticos, já sabe que dá para cortar o ímã quantas vezes tu quiser e tu nunca vai separar o norte do sul, porque onde tinha norte, continua norte, e onde tu cortou, brota o sul. Onde tinha sul, continua sul, e onde tu cortou, brota o norte. E nós sabemos que dá para usar um pedaço de ímã como uma bússola. Não é isso? Eu não sei se eu já ia comentar com vocês, teve um coelhinho da Páscoa que eu fiz pro meu filho, né? Que é clássico, né? Tu esconde, enterra, eu boto para boiar na água, para ele ter que se matar mesmo para achar o ovo, para dar trabalho. Né? Que se você... No início eu ficava bravo. Ele afrouxava no meio do problema e queria que eu dissesse. Ah, não, eu ficava puto, não, vai fazer, vai achar um monte de ovo. Uma das melhores que eu fiz, cheguei a filmar e ficou bonita essa. Eu monto um mapa, né? Monto um mapa, tem que ir em tal lugar, aí depois tem que ir em tal lugar, aí tem que fazer uma conta para descobrir onde é que é o próximo mapa. Dá mais trabalho pra mim, né? Chega o coelhinho da Páscoa, na manhã do coelhinho da Páscoa eu perco umas 3 horas preparando o mapa e tudo mais. A finalização dessa que eu fiz foi punk. Eu botei num dos kits que ele tinha que juntar lá, tinha uma bússola, uma agulha, uma rolha, um prato de sopa, um em cada parte. E aí eu mostrava como é que montava a bússola. Enche de água o prato de sopa, bota a rolha para boiar na água. Tinha que pegar a agulha, ir no ímã, na caixa de som do carro, imantar a agulha, botar ali, soltar e para onde a agulha apontasse estaria o ovo. E eu filmei ele desenvolvendo o trabalhinho. Pô, na hora que eu duvidei que ia acontecer, né? Mas na hora que a agulha se alinha e o bicho vai na moita buscar o ovinho, me arrepiei todo, fiquei todo bobo. O que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que se tu pega uma agulha,
e transforma ela num ímã, como é que eu vou transformar uma agulha num ímã? Esfrega no ímã. Esfrega no ímã. Virou o ímã. Como a Terra é um grande ímã, o ímã da Terra vai interagir com o ímã da agulha e vai sempre fazer ele apontar para o mesmo lado. O que eu estou querendo te dizer é que existe magnetismo na Terra. A Terra é como se fosse um grande pedaço de magnetita. Mas não é, tá? A Terra não é um grande ímã. Depois eu vou te explicar de onde é que vem o ímã da Terra, beleza? Por enquanto a gente não sabe onde é que é. Agora vem cá, os opostos. Se a Terra, que tem o polo e o polo sul, se eu pego o ímã, deixo pendurado aqui na Terra, aliás, olha a sutileza. Olha a sutileza do que vai acontecer agora. Polo norte geográfico. Polo sul geográfico. A geografia determinou, né, através do eixo de rotação da Terra, né, através do posicionamento das estrelas, nós sabemos esse eixo. Cuidado, hein? A Terra não só rotaciona e translada, né, a revolução, certo? Ela também bamboleia esse eixo de rotação. Ó. Isso chama-se nutação, ou precessão dos polos. Tá beleza? Então a Terra é como um bambolê. Ela vai fazendo assim à medida que gira e translada. Ó. Eu só estou te falando desses três para não infartar, mas existem mais de 5, 6 movimentos que se calculam na Terra, tá? Diferentes. Bizarro, né? Pra tu ver como é. Uma coisa é a física de ensino médio, outra coisa é a ciência, né? Ô galerinha, peraí. Olha só! Não! Peraí. Oh, agora sim. Tu tá vendo o que eu tô te dizendo? Eu tô te mostrando que aquilo que a bússola aponta não é o norte verdadeiro. Na verdade, a bússola não aponta para o norte. É perto, é bem perto. Tem uma pequena inclinação entre o eixo e o eixo magnético da Terra. Olha que interessante. Mas mais legal, se os opostos, lá próximo do polo norte geográfico, tem que ter um polo sul. Caramba, a Terra é um ímã gigante. Só que lá no polo norte, que está atraindo o polo norte do meu ímã, tem que ter um polo sul de ímã. Ou seja, o que nós chamamos de norte e sul geograficamente é trocado com o que é do ponto de vista magnético. A Terra é um grande ímã e o polo sul magnético da Terra fica próximo do polo norte geográfico. Só isso. Por que a gente chama o polo norte do ímã de norte? Porque aponta para o norte. Que norte é esse? Geográfico, por isso que nasceu o nome. Mas depois a galera falou que os opostos, então se está sendo atraído para o norte é porque o norte é um sul magnético. Ou seja, os polos geográficos e magnéticos são trocados e é exatamente um em cima do outro? Não, tem uma leve declinação magnética que a gente chama. Beleza? Até agora nada demais. A gente viu que a Terra tem magnetismo, então a gente chama de magnetismo terrestre. Vimos que os polos magnéticos e geográficos são invertidos. Vimos que eles não estão em cima um do outro, ou seja, com uma bússola, tu nunca vai chegar no polo norte com uma bússola. Não dá para chegar no polo norte com uma bússola, é importante saber disso. Outra coisa bacana. Tu concorda que o fato de eu cortar o meio e continuar tendo polo norte e sul mostra que o ímã é algo elementar que está dentro de cada átomo? Mesmo quando eu isolo um átomo, se ele é magnético, tem polo norte e polo sul dentro do átomo. Olha que loucura. Quando a galera começou a perceber isso, um tal de Weber veio com a explicação. Eu entendi por que os ímãs funcionam. É porque dentro do ímã tem um monte de ímãzinho pequeno. Ele não explicou, né, cara? Ele deu, como está cortando e continua tendo ímã, é porque existe um monte desses ímãzinhos pequenos ali. Aí perguntaram pro Weber, Weber, já que tem um monte de ímãzinho pequeno, por que aqui não tem norte e sul também, ó? Ele falou, tem, mas como está tudo somado, parece que é o norte grandão e o sul grandão, mas são vários pequenininhos que estão se somando ali. Aí a tal da Maria Curie, certo? A Maria Curie. Quando a Maria Curie começou a fazer experimentos com ímãs e materiais magnéticos, ela percebeu que chegava uma hora que o ímã estava tão aquecido que ele deixava de ser ímã. Aí a galera, e aí, Weber, vai, explica, cadê os ímãs elementares? O Weber bateu no peito e falou, mas é lógico.
A experiência da Maria Curie está confirmando a minha ideia dos ímãs elementares. Temperatura mede grau de agitação. Quando a temperatura era baixa, as moléculas estavam um pouco agitadas e os ímãs todos organizados. Quando começou a aumentar a temperatura, as moléculas começaram a se agitar, um ímã ficou virando para um lado, um ímã virou para o outro, as moléculas se desorganizaram e perdeu o magnetismo total. E realmente, cara, cada material tem uma temperatura acima da qual perde a propriedade magnética. Um ímã só é ímã até uma tal temperatura. Esquentou demais, ele deixa de atrair e não fica mais grudado na geladeira. Ferro. O ferro só é atraído por ímã até uma certa temperatura. Depois dessa temperatura, acaba o efeito magnético. Adivinha como é que nós vamos chamar essa temperatura? Ponto. Quem foi que descobriu isso? Quem foi a mulher que descobriu isso? A Maria Curie. Nós vamos chamar de ponto Curie, para homenagear ela. Aliás, mãe, pai, a família dessa Curie são os caras que inventaram a tecnologia que hoje nós usamos no mundo inteiro para energia nuclear. Família Curie é foda, morreu todo mundo envenenado com material radioativo. Mas morreram e deixaram um legado que até hoje se usa no mundo todo. De tanto estudar materiais radioativos, morreram envenenados por radiação. Que bonito! Olha só, a pergunta do colega, na verdade, ela é o link perfeito entre essa primeira aula e as próximas aulas de magnetismo. No início, a galera não sabia de onde é que vinha o magnetismo. A galera não sabia. Aí um sujeito foi dar uma aula que nem a da física C de hoje, de circuitos elétricos. Mas era uma aula na faculdade. Ele levou os circuitinhos com as lâmpadas, montou todo mundo, série, paralelo, acendia, apagava, a galera fazendo as contas e ele mostrando ali como é que estava funcionando na prática. Naquele dia, esse cara que chama-se Øyersted, o sobrenome dele é Øyersted, ele estava com uma bússola no bolso, a bússola grande, incomodando. Ele, que bússola nojenta, botou a bússola ali. Quando ele botou a bússola em cima da mesa e continuou a fazer o experimento com os circuitos, ele percebeu que quando ele ligava o circuito elétrico, a bússola apontava para um lugar estranho. Quando ele desligava o circuito elétrico, a bússola apontava para o norte. Ele, ué, se fosse uma pessoa normal, né? Se benzia, jogava a bússola para o lado e continuava. Mas não, era um cientista. Ele, não é possível. Bússola descoordenada, bússola funcionando. Acendia o circuito, passava a corrente elétrica, a bússola se perdia. Desligava o circuito, a corrente parava, a bússola apontava para o... Resultado da experiência de Øyersted, corrente elétrica gera campo magnético, gera ímã. Cara, isso começou a elucidar muitas dúvidas no mundo. Onde tem corrente elétrica, em volta dela vai aparecer um mini ímã. Se tu tá com uma bússola e de repente ela começou a ficar destrambelhada, tem algum equipamento elétrico ali, gerando corrente elétrica alta, gerando campo magnético. Se eu pegar uma bússola e aproximar da lâmpada, como essa lâmpada tem corrente elétrica, ela vai se perder. Então, na verdade, por exemplo, estás com uma bússola, ela começou a apontar para o lado errado. Pode ter certeza que tem algum ímã ou alguma corrente elétrica próximo daquela região. Ótimo. Pessoal, ó, dentro da explicação que eu dei, tais numa praia paradisíaca como o Costão do Santinho. Tais com uma bússola apontando para o norte. E de repente ela começa a rodopiar. E tu sabe que não tem nenhum nada de elétrico ali, não tem corrente elétrica e não tem nenhum sacana com ímã ali te sacaneando. Me dá uma explicação que não seja sobrenatural. O que será na natureza pode estar causando isso? Vai chover, as nuvens estão se arrastando umas com as outras, estão eletrizando por atrito. Antes de um raio cair, devem ter correntes elétricas menores, não é? Então, na verdade, mesmo num dia bonito, tu pode ter nuvens carregadas eletricamente que estão alterando o campo eletromagnético da região. Qual é o que o cara que não entende vai falar? É um espírito, é anormal. Outra, o campo magnético da Terra ele não é perfeito, tá? Ele tem oscilações. Triângulo das Bermudas, todo mundo já escutou nisso, né? É aquele programa que tu não vê que faz mal. Mas tem um babaca lá da Discovery que ele criou uma máquina que tem uma luz que pisca.
Quando pisca é porque o campo magnético da Terra sofreu uma grande oscilação. Quando não pisca é porque o campo eletromagnético da Terra está bom. Ele botou essa super máquina moderna que ele fez de uma luz piscante num barco e foi passear no Triângulo das Bermudas. E adivinha o que aconteceu? A máquina piscou no Triângulo das Bermudas. Conclusão dele: aqui tem uma anomalia eletromagnética. Micro buracos negros podem tragar coisas nessa região. Por isso que os navios desapareciam e os aviões desapareciam no Triângulo das Bermudas. A vontade é bater no filho da puta desse. Porque tem um monte de gente que é leiga, não entende nada de física e está sendo enganada pelo papo do cara. Primeiro, que máquina é essa que pisca uma luz? Pisca a normalidade, não pisca a normalidade. Não tem nenhum ponteirinho para ver o nível de anormalidade da região? Ou seja, mesmo o cara que não entende o assunto, ele olha e percebe que o cara é um charlatão, não sabe merda nenhuma de nada. O Triângulo das Bermudas, gente, é uma região do mal em relação a águas. Tem tempestade elétrica, a bússola para de funcionar, tem ventania, é fundo pra caramba. Então quando alguém afundar ali, não vão mais achar o cara. Então muita gente morreu e desapareceu naquela região. Nós conhecemos mais a lua do que o fundo do oceano, caramba. Então é por isso, não tem nada de anormal, é só um lugar ruim para navegar, não vai para lá. Vai navegar ali no Angra dos Reis, Angra dos Reis, lá e volta. Valeu, galerinha, até mais. Fala, querido.